Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tem um cavanhaque mais ou menos grisalho. Eu estou vestindo uma camiseta na cor azul marinho com uma estampa bem bacana aí, trazendo aí também uma mensagem, né? Em inglês, mas que traz uma mensagem importante para o nosso coração. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanhar todos os nossos episódios, histórias maravilhosas, histórias inspiradoras. Hoje nós estamos aqui no episódio de número 101, então você já tem bastante conteúdo aí para curtir, para acompanhar. E, obviamente, esse de hoje também. Quero convidar também você nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também lá no TikTok nós temos os nossos cortes, você pode acompanhar por lá também. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você pode acessar a Orplan Solutions nas redes sociais e buscar mais informações. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e também suas doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando aí em torno de 80% do tempo no processo de captação. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também agradecer aos nossos apoiadores. Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade de Blumenau. Acesse blumenausocial.org no Instagram. E também ao Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai descobrir e ver histórias, momentos e também muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Acesse Empreenda SC nas redes sociais. Um abraço para o JP e também toda a equipe do Empreenda. E hoje, nesse episódio 101, a gente vai conhecer um pouquinho mais, ou pelo menos um pouquinho, da história da Cristina Marques, ela que é escritora de livros infantis e adultos, empresária do ramo editorial, empreendedora social, presidente do Instituto Evoluir de Blumenau. E a gente vai conhecer aí uma série de projetos com livros, né, que levam aí um conteúdo muito especial para crianças e adolescentes. Perfeito. Aqui da nossa região, né, tá trazendo uma novidade, inclusive ela trouxe aí os bonecos da nova coleção que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela também. Cristina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, a lembrança da nossa instituição e o convite que veio sempre assim como um presente, uma dádiva para nós. Que legal, que legal. Vamos conhecer um pouco mais então quem é a Cristina e depois o Instituto Evoluir e os projetos aí que o Instituto tem hoje, né? Eu sou natural de São Paulo, capital. Eu vim há 36 anos para Blumenau a convite do Sr. Jürgen, do grupo das livrarias alemã, que estavam em processo de mudança para criar um grupo editorial. E precisava de uma profissional. Eu vim de São Paulo
para trabalhar primeiro na distribuição e depois na formação do grupo editorial. Uma vez que eu havia finalizado o trabalho e conheci melhor a cidade, né? Foram 15 anos trabalhando, fui me apaixonando pela cidade e me apaixonando pelas pessoas, principalmente pelas crianças. E ali depois resolvemos que a melhor forma de devolver, né, tudo que a sociedade nos dá é fazer algo pela sociedade. E aí nós pensamos em um projeto de literatura infantil que pudesse fazer isso. Isso surgiu numa ideia quando eu subi até o morro do Beco Araranguá para falar de literatura infantil. E aí nós verificávamos o desejo das crianças de terem livros e muitas não tendo condições. E aí descendo pelo morro nós vimos algumas casas com pilares de tijolos que tinha muito material escravo embaixo. Isso lá em 2005, né? E aí nós começamos a pensar se o material escravo é produzido todo dia, se nós pudéssemos transformar. Na época nós chamávamos de lixo, né? Lixo em livro, quantos livros nós não teríamos? E aí veio a ideia, lixo por livro, era sonoro, era interessante. E nós tivemos a oportunidade de conhecer uma cantora e depois escritora muito linda, que foi minha parceira na primeira coleção Cantos em Cantos, que é a Nana Toledo. Nós lançamos a coleção e o projeto, e esse projeto, na verdade, foi patrocinado pela Hering, através do seu material escravo, e também pela Bung. E esse livro não era para ser vendido, era para ser conquistado. O melhor verbo que nós criamos, conquistar, né? Conquistar o seu livro fazendo a sua parte para salvar o planeta. Aí nós pesamos todo o material escravo, criamos uma tabelinha, isso em parceria com a Prefeitura Municipal de Blumenau na época. E junto às escolas municipais nós criamos a campanha: troque seu material escravo por um livro infantil, conquiste o seu livro como uma forma de literatura, seu patrimônio cultural pessoal de forma permanente, e faça a sua parte para salvar o planeta. Venha menino, venha menina, venha reciclar, lixo por livro trocar. 6 meses, 132 mil livros infantis. Aí eu recebi o prêmio Sebrae Mulher Empreendedora Nacional, fui representar o Brasil na Itália. E quando eu voltei, então, em parceria com grandes empreendedores, empresários, professores, professor Edmilson Lima, professor Malcolm Tafner, professora Marcilda, nós criamos o Instituto Evoluir em 2006. Em 2006, 2007, trabalhamos com esse mote, né, de viés ambiental, até que foi apresentada a Lei de Incentivo à Cultura, em 2010, pela VEG. Porque a VEG falou assim: olha, se você quer escalabilidade, se você quer um trabalho para atingir mais crianças, porque o nosso sonho é democratização de acesso, atender o maior número de crianças possível. Então, de preferência, todas as crianças do ensino fundamental daquela cidade. Pode parecer pretensioso, mas com organização, com trabalho e parcerias com as secretarias de educação, com os autores locais. Aí nós fizemos a nossa estreia na Lei de Incentivo à Cultura em 2010. E de lá para cá, temos trabalhado nesse mote: Jaraguá do Sul, depois foi Guaramirim, depois Corupá, Massaranduba e um ano passado em Joinville. Que legal. E aqui, eu voltar uma casinha ali no primeiro projeto, lá de trocar o reciclado por livro, né? Como é que foi a receptividade das crianças, assim? Teve uma adesão? Elas realmente participaram disso? Foi fabuloso. A organização feita das crianças, a vontade que elas tinham. Era uma coisa simples, né? Superava. Sim, e até virou... Nós criamos, assim, inclusive, algumas frases de efeito que as crianças nos deram. Teve uma pequenininha, que a coisa mais linda. Ela terminou o iogurte, né? A mamãe foi pegar o potinho. Ela: não, mamãe, lava o potinho porque vale livrinho. Olha que legal. Então, é importante lembrar o seguinte, que a nova geração, ela tem uma tendência a buscar, a se reunir, a pensar no próximo, tanto que nós tivemos uma criança que ela movimentou a escola toda, as escolas se movimentaram, porque na época todo o material escravo ficava com a escola e a escola revertia em recursos
né? Em prol das crianças da escola. Então, havia um círculo virtuoso, né? De família, escola, sociedade. Em 6 meses, nós distribuímos 132 mil livros infantis. Blumenau deu um exemplo maravilhoso de organização, de comprometimento, e depois nasceu o Recicla Blumenau, né? Isso era praticamente toda a comunidade escolar, né? Na verdade, foi um trabalho lindíssimo que envolveu todas as escolas do ensino fundamental da cidade de Blumenau em 2005. Em 2006 nós fomos para Gaspar, e ali em parceria com a Bung nós trabalhamos com todas as crianças da cidade de Gaspar. Aí depois nós fomos para Jaraguá do Sul, e então nós começamos com todas as crianças do ensino fundamental de Jaraguá do Sul. Esse primeiro o projeto ele ficou assim bastante conhecido pelo troque lixo por livro, né? Sim. Quantos livros diferentes vocês tinham à época? Nós tínhamos, no primeira coleção, foram 13 volumes que eu fiz em parceria com a Nana Toledo. A coleção Cantos e Encantos foi fabuloso. E ela é uma autora lindíssima, por dentro e por fora, tem uma excelente voz, porque no final do livro nós tínhamos colocado também uma canção do CD dela, Língua Linguarada, e ali nós trabalhávamos tanto a sonoridade do texto como das músicas, a sonoridade da palavra. Foram 13 livros infantis. Depois nós fizemos a coleção juvenil, e aí nós fomos além, porque todo mundo dizia que jovem não lê. Eu falei, não é verdade, o jovem lê, o que você não descobre é o que atrai o jovem. Tanto que nós fizemos um desafio, nossos Joias Literárias, cujo ilustrador foi Eugênio Colonese. Ele veio de São Paulo, ele que fazia as ilustrações da coleção Vagalume. Ele veio para ensinar o nosso grupo a fazer ilustração e fez as ilustrações de Joias Literárias. Eram 12 volumes, cada volume era de um gênero literário. Então nós tivemos autoestima para crianças, nós tivemos terror, policial, conto, poesia, crônica com Gervásio Tessadendo Luz, contos com o Braga Miller, nós tivemos o Maicon Tenfen com suspense, nós tivemos o Hugo Máximo com terror, nós tivemos a SEB, a Sociedade de Escritores de Blumenau, se reuniu numa coletânea de poesia, nós tivemos a autoestima com a Cíntia Lopes. Então eram autores nossos de Blumenau, trabalhando cada um na sua especialidade, no seu gênero, oferecendo para adolescente. Nós temos um desafio. Nós fomos para o Shopping Neumarkt, que nos cedeu um espaço. Eu falei assim, adolescente vai levar material esclável no shopping para trocar por livro juvenil? Será possível? Nós fizemos 2 semanas do troque lixo por livro no Shopping Neumarkt, eu tenho inclusive as imagens, 660 livros. Olha. Você imagina aqueles adolescentes chegando de ônibus com mochilinha, com seu material esclável lá e fazendo a troca devidamente preparado lá fora para depois subir com o seu valizinho e trocar por seu livro. Foi fabuloso. Então, o que acontece? O jovem, quando você descobre o que ele gosta de ler e você dá um bom livro com aquele tema, sabe, Cidade Lobo, que era o terror do Hugo Máximo, nossa, imediatamente decolou. Depois nós tivemos a professora Tânia com adolescência, nós tivemos a Cíntia Lopes com Você Nasceu para Brilhar, também foi muito importante. Então foi um sucesso, e de autores nossos, todos de Blumenau. Aí avançamos com a FURB, fizemos uma parceria com um livro infantil, uma fábula ecológica, onde nós trabalhamos ainda na pegada ambiental, ciência, fábula, literatura e até religião, casando de forma muito linda numa fábula que foi distribuída na ação da interação da FURB. Então, Blumenau tendo que se orgulhar, porque no passado se engajou muitíssimo para formar uma nova geração leitora. E que assim, agora fazendo um paralelo rápido, a gente vai voltar de novo à cronologia, né, do Instituto Evoluir, mas hoje a gente tem uma competição muito desleal, né? Com essa coisinha, né? Com esse aparelhinho que... Isso é preocupante, porque o que nós podemos dizer? Esse aparelhinho, ele quer o que ele consegue, o seu tempo. Isso.
E ele transforma as pessoas em consumidoras de conteúdo e que nem há diversificação, porque como trabalha de forma randômica, ele dá mais do mesmo de acordo com o seu interesse. Isso faz com que as pessoas estejam presas pela curiosidade. Só que essa curiosidade, ela por vezes não é saudável, porque nós trabalhamos com a literatura infantil por 5 motivos muito importantes. Primeiro, a criança precisa desenvolver a sua linguagem. Segundo, a criança precisa de conhecimento, mas um conhecimento direcionado para a sua faixa etária, para arcar com o seu desenvolvimento, é necessário também desenvolvimento de interesses, não mais do mesmo. Quarto, valores, algo que na verdade a criança precisa ter. E quinto, criatividade, imaginação. Uma criança com imaginação será um adulto com criatividade. E a literatura infantil, nós temos 3 verdadeiras leituras que são feitas no livro: a textual, a imagética e a interpretativa. Às vezes eu escrevo uma história, mas a sua leitura de mundo me dá uma nova leitura do texto. E só um texto de literatura abre essa possibilidade, porque o escritor e o ilustrador juntos, eles fazem um casamento. O texto, mais a imagem, a interpretação. E a literatura imagética, nós começamos a trabalhar no Brasil, e aí vai um pouquinho da minha história, que nós lançamos a primeira coleção de clássicos infantis em 1999 com o Belo Estúdio, que era a primeira coleção de clássicos com a leitura imagética. A criança lia a imagem e depois a palavra. Ficamos na frente do Harry Potter na revista Época, em 2000, e logo que foi lançado. 2000, no ano 99, nós lançamos no ano 2000, nós ficamos à frente do Harry Potter. Por quê? Porque o Brasil é um país imagético. Ninguém ouve carnaval no rádio. É um espetáculo para os olhos. Assim como hoje a TV, a imagem, né? Então a literatura infantil, ela traz o colorido, ela traz a imagem com respeito à infância, ela traz um texto para entrar no universo da criança e, principalmente, ela traz os temas necessários para o desenvolvimento saudável da criança do ponto de vista de imaginação, de conhecimento e de prazer. E aí é bacana porque assim os livros, né, quando a gente fala de livros infantis, eles são livros com poucas páginas. Eles não são aquelas bíblias, né, de 700, 800 páginas que até de certa forma desestimula, né? A não ser que a pessoa é voraz da sua leitura, mas senão tem que ser algo que seja rápido, né? Na verdade, nós respeitamos o timing da criança. É importante, pessoal, lembrar que quando o livro infantil ele tem poucas páginas, ele tem que respeitar o timing da criança, o tempo dela de absorção da mensagem, o tempo dela, não de absorver, mas de decorar, porque às vezes a criança conta a história pela imagem ou conta a história pelo texto quando ela vê algo que lhe interessa. E conta às vezes, percebe novos elementos a cada vez que ela retoma aquele. Isso. Por isso, leitura, né? a leitura num espaço que dê para que ela absorva, que ela se envolva, que ela reflita e que ela volte. Porque nós precisamos respeitar, acima de tudo, que a criança se apaixone pela literatura. Não estamos escrevendo livros para ensinar a criança. Nós queremos formar uma geração leitora para aprender a pensar, aprender a imaginar, aprender a se apaixonar pelo conhecimento. Então tem tudo a ver com emoção, com atenção, com imaginação. Por isso o livro, ele é diferente do consumir conteúdo. O conteúdo, ele já está lá para você consumir. Você não tem o que imaginar, você não tem realmente o que construir em cima do que já existe. E mais do mesmo, é como se você desse para a criança o mesmo prato todos os dias, acrescentando cada vez mais. Você a engorda, mas você não a deixa saudável. A boa literatura é para deixar saudável. Ao longo desses anos todos, quantas coleções diferentes foram criadas? Nossa! Agora... Porque no mínimo uma por ano vocês... Sim.
procurado Sim, lançar, né? e normalmente nós trabalhamos com 12 livros, em média, em 6 ou 12 livros, porque nós trabalhamos por semestre. Dependendo da literatura, nós trabalhamos um livro a cada 15 dias. Então, normalmente, nós trabalhamos ou com 6 livros ou com 12. Puxa, agora você me fez uma pergunta para pensar. Podemos fazer a soma rapidinho, mas olha, são 13 com 12, 25. Se nós trabalharmos 12 livros, em média, por cada campanha, nós lançávamos uma campanha. Olha, eu prometo para você que eu volto com esse número numa próxima oportunidade. Mas eu te digo que já foram 1 milhão de livros distribuídos. Esse número bem redondo para nós, em questão de volumes, é fundamental. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, que não está na mídia, que só trabalha com cultura nossa. E com que é muito legal, essa valorização do artista local e né? regional, sim. Nosso Brasil precisa descobrir a riqueza da sua cultura. Ela é fundamental para a identidade do cidadão, para o desenvolvimento da sua cidade, tanto do ponto de vista cultural, ambiental, social e econômico, porque é a base da sustentabilidade. Inclusive, algumas histórias nossas fizeram com que as cidades repensassem a sua própria identidade cultural. Eu digo, por exemplo, Guaramirim, que hoje é conhecida como a cidade das guirlandas, nós temos o livrinho A Lenda da Guirlanda, e ela foi escrita pela Valcíria Lana de Souza, autora de Guaramirim. Nós temos no Vale das Cachoeiras de Corupá, e ali foi a nossa autora local, Darcy Rutsas. E além dos livros que desenvolvem esse conteúdo, tem os livros atemporais e universais, que são textos que você pode ler em qualquer época do ano da sua vida, que aquela mensagem será essencial para a sua vida. Então, o que acontece hoje? Nós temos bons autores, nós temos muitos autores nossos, mas o que acontece hoje é que o mercado editorial, ele é focado cada vez mais em poucos autores que estejam na mídia ou que sejam importados. Isso limita que a nossa cultura verdadeiramente seja mostrada, e mostrada de forma apropriada, mostrada de uma forma totalmente legítima e autêntica, para o nosso povo conhecer o que tem de melhor na sua própria terra. E a criança, quando ela conhece e aprende a amar, ela aprende a preservar. E o que falta para o nosso povo é conhecer a sua identidade, amar a sua identidade e preservar a sua identidade cultural. E o bacana de você trazer os locais, né? Escritores locais, é também mostrar para a criança de que, sim, não precisa ser alguém longe, lá de fora, longe, sim, né? Mas daqui a pouco até despertar nela, né? O desejo de nós fazer lançamos, também, né? Nós lançamos um livro. Em primeiro lugar, nós temos uma fala que eu acho muito interessante lembrar aqui. Para nós, nossos autores, boa parte deles são professores. Por quê? Porque ninguém nasce professor, se torna professor, né, para ficar famoso e nem rico. Mas ele tem uma vocação. Ele vai influenciar gerações. Em cada sala de aula, ele vai impactar corações. Então, ele tem domínio de sala, ele conhece o coração da criança, ele tem uma memória fabulosa, ele tem paixão pelo que faz. Então, a maioria dos nossos autores são professores. Então, tem domínio de conteúdo, tem conexão com a criança e tem uma figura de autoridade e de confiança. Nossos autores a gente chama de autor, é o nosso herói de carne, osso, perna e pescoço. Por quê? Porque quando o autor vai lá para a sala de aula, professor também é escritor. Ou quando aquele autor sai da sua cidade para outra, assim, eu vi a tua cabeça lá no livro. A criançada brinca assim, então agora o corpo chegou. Vi a cabeça e o corpo. Então, ele pode se aproximar da criança e contar por que ele se tornou escritor. Ele pode transmitir essa paixão. E se for uma criança que tem esse talento, esse desejo, automaticamente ela já terá inspirado, ela já estará inspirada. Nós fizemos um livro chamado Vamos Brincar de Poesia, que foi assim, saiu uma história muito linda lá em Jaraguá. Tem uma escola conhecida como Jaraguá 84, que ela fica no bairro Jaraguá 84, que muitas pessoas conhecem como a escola do presídio, porque fica um presídio próximo. E quando nós fizemos em Jaraguá do Sul, sempre trocando por material escravo, nós fizemos eu escrevi junto com o Adão Barbinho um livrinho chamado Brincando com as Palavras, Poesias Polissêmicas. E o pessoal do 5º ano estava estudando
polissemia. Só que o nosso livro estava sendo distribuído para o 4º ano. Então eles pediram para as crianças do 4º ano se eles podiam reciclar junto com eles e emprestar o livro para eles. E quando a professora soube, ela me ligou assim: Cris, são 28 alunos, é uma sala só, será que você pode? Eu falei: não, eu vou fazer melhor. Você peça para eles fazerem a sua parte para salvar o planeta, e eu e o outro autor nós iremos pessoalmente entregar o livro para fazer a troca. Eles ficaram emocionados. E eu vi que eles tinham muito talento. Eu falei para eles: olha, eu lanço um desafio para vocês. Se vocês fizerem com esses poemas polissêmicos um dicionário de polissemia, um varal de poesia, nós vamos lançar um livro juntos. Foi o desafio. Eu dei uma oficina de poesia para crianças, para esses 28, e nós lançamos os Escritores da Esperança, a primeira turma dos Escritores da Esperança. Eles se reuniram e fizeram poesias polissêmicas. Nós fizemos pela Lei de Incentivo à Cultura e Patrimônio o patrocínio. A Lunelli nos patrocinou nessa época, junto com a VEG. Nós alugamos um ônibus, nós fizemos uma camiseta Escritores da Esperança, e nós fomos lançar o livro no Beto Carreiro World. Essas 28 crianças tiveram como seus direitos autorais um dia de fama e de diversão. E legal. Parceria com o Beto Carreiro também. Foi fabuloso. O Beto Carreiro abriu as portas para nós, mas a Lunelli patrocinou o ônibus, e a VEG e a Lunelli pela Lei de Incentivo à Cultura e Edição. E nós fizemos o lançamento na Universidade Católica, e quem estava na fila para o autógrafo? O prefeito e o secretário da Cultura. E aquelas 28 crianças, o que é feito delas? Nós sabemos que estamos acompanhando 5, um está na FURB, já está terminando letras, vai ser escritor e já é escritor, né? 2 participaram em feiras internacionais, e outros 2 ganharam bolsas para grandes universidades. É uma relação boa, né? De 28, 5 que vocês conseguem acompanhar já numa evolução, né? Sim, é porque se nós partimos do princípio assim, os demais seguiram... Tu não consegues garantir de todos. A trajetória, porque na verdade o conhecimento que eles adquiriram, a participação que tiveram, e o livro que eles lançaram já fica como uma memória feliz de realização profissional da sua infância. O caminho vai determinar de acordo com o impulso de cada um. Vamos lá, quantas histórias a gente escuta de empreendedores que se descobrem depois de, sei lá, depois dos 30, depois dos 40... São despertos. São sementes. Coisa que lá atrás foi semeado. Né? Exato. Nós temos um sucesso de empreendedorismo agora em Massaranduba. O Futuro Empreendedor que foi lançado. Nós vamos, inclusive, vamos levar esse projeto piloto de sucesso para um encontro que vai ter em Curitiba agora no final de junho, na UFPR. Eu vou ser painelista no empreendedorismo feminino com propósito, ali com outras participantes. Então nós vamos falar exatamente sobre isso. Que o empreendedorismo, ele não é voltado apenas para os negócios, é uma visão de futuro. Tem que ser semeado na criança o seu despertar de uma visão empreendedora para a vida. Liderança, tomada de decisão, aprender a empreender em época de pandemia, desastres naturais, como ser um mentor ou como encontrar como ser um sócio, ser e ter um sócio, como trabalhar não apenas para poupar, mas para investir, como trabalhar ética e profissionalismo, como trabalhar educação financeira, não apenas para poupar e investir, mas também para promover crescimento, tecnologia. Inclusive a tecnologia voltada para a identidade, ela é fabulosa. Se nós criarmos incubadoras, as crianças são fabulosas para novos negócios. Sabe por quê? Usam a imaginação. Elas não têm medo de ousar e imaginar. E a imaginação é o braço infantil da criatividade. A não ser que tenham uns adultos que fiquem podando elas e não deixam elas desenvolver, né? Aí você acaba retraindo esse aspecto delas, né? Mas se você estimula isso... É por isso que eu acredito na escola. A escola é o primeiro espaço social onde a criança vem com seus valores familiares, encontra outras crianças com outros valores familiares e aprendem em comunidade com um bom mentor
como entender, somar, compartilhar e crescer. Porque juntos somos melhores quando compartilhamos, somos mais fortes quando executamos. E aí vocês têm uma outra pegada dentro do Instituto, que é capacitar educadores. Sim. Exatamente. É importante lembrar, assim, nós chamamos assim essa capacitação e engajamento como uma parte fundamental dessa semeadura, porque o professor é igual torneira. Para poder encher o copo, tem que passar primeiro pela torneira, não é verdade? Então, tem que passar primeiro pelo professor. O professor ele tem que ser o primeiro a ser beneficiado, o primeiro a fazer parte, o primeiro a sonhar, o primeiro a se engajar. Ele tem que ser o primeiro, por quê? Porque ele influencia não apenas mas 40 por sala, 30, 28, sabe? E ali ele conhece a natureza de cada criança e sabe como chegar em cada mensagem. Nós temos um professor, e aqui eu quero elogiá-lo porque eu fiquei absolutamente pasma. Quando eu estive em Massaranduba para apresentar a capacitação de professores sobre empreendedorismo, tinha um professor que ele machucou o joelho e ele estaria de licença pelo INSS. Mas ele, por curiosidade, ele foi acompanhar a formação que eu estava dando de empreendedorismo. Ele ficou tão apaixonado, tinha tanto a ver com ele, que ele foi lá no INSS e pediu para suspender a licença, porque ele queria estar em sala de aula, porque ele queria fazer história com os seus alunos. E olha que ele era professor do 9º ano. Que todo mundo achava assim, meu Deus, essa criançada está no limiar para a vida adulta. Ele falou assim, pois é, agora a gente tem a chance de abrir a mente e os olhos desse pessoal. Agora nós temos luz para esse caminho. E ele foi o professor mais produtivo, o professor. E teve as professoras, mulheres, que criaram um envolvimento, que criou um empreendimento social, criou uma iniciativa que envolveu toda a cidade. Então, professores são os formadores, mas acima de tudo, são os nossos heróis de carne e osso, perna e pescoço. Que legal. É maravilhoso, sabe? É maravilhoso. O que nós temos visto, ouvido, professores que fizeram como autores a diferença na vida das crianças. Eu posso citar, por exemplo, em 2015, nós fizemos as 2 primeiras obras. Tem gente que não enxerga e na Paixão na Ponta dos Dedos. Ela é o primeiro parzinho de obras, tanto para os que leem normalmente, para os que leem em braille. Nós temos 2 livros em braille. E nós fizemos um registro maravilhoso. Uma menina que pela primeira vez ela estava ao lado de uma amiguinha com seu primeiro livro em braille. Eu tenho uma colinha aqui que a Cristina me mandou. Né? É um relatório onde tem essas obras todas são citadas. Sim, né? Com o ano, com números e cidades. E deixa eu achar aqui o... tem aqui 2007 uma fábula ecológica. Isso. Que você citou antes. Exato. Eu quero citar, inclusive, enquanto vê uma página de uma fábula ecológica que fez com que as nossas crianças entendessem a importância da comunhão, da integração com o meio ambiente. Então o Criador chamou o ar, a água, o fogo e a terra e disse: Terra, dê-me o pó. Água, transforme em barro, pois quero eu mesmo modelar. Fogo, aqueça minha nova criação. Ar, leve meu espírito para dentro dela. E nasci o homem naquele dia e lugar. E aí embaixo tem as informações científicas. O homem é composto de 75% de água. Água, transforma em barro. Ele precisa da boa respiração. Ar, leve a minha vida para dentro dela. Fogo, aqueça a minha nova criação. Nós temos a temperatura corporal interna de 36 graus centígrados de calor. Abaixo disso você morre de hipotermia, acima disso você tem febre. Então equilíbrio. E por fim, o homem é pó, porque és pó e ao pó retornarás. Então quando ele morre, ele vai para a terra e se transforma em pó. Então a criança descobre que ela não faz parte do meio ambiente, ela é o meio ambiente. E essa harmonia dá a ela a responsabilidade. Se eu fizer algo à terra, estou fazendo a mim mesmo.
O legal é esse, né? É isso, né? Que você não é algo só fantasioso, né? De imaginação, mas tem todos esses elementos do dia a dia que é aprendizado, é conhecimento, reflexão, né? Reflexão que vai se levar para frente. Depois a gente vai falar um pouco dessa nova coleção aqui que tá saindo logo, né? Que é muito bacana, e que eu sou apaixonado por dinossauros. Que maravilha! Só vou mostrar um desenho aqui para vocês, ó. Esse é o Thanos. O Thanos. Isso. E é brasileiro, viu? É brasileiro. Mas isso aqui a Cristina vai falar daqui a pouco. Mas pegando esse gancho, né, dessa coleção, onde se traz esse aspecto da imaginação, mas ao mesmo tempo tem ciência envolvida aqui, né? Então tem todo um histórico a respeito desse bichinho que viveu aqui, né, no Brasil. Então tem ciência junto, né? Nós trabalhamos a literatura, você traz todos esses aspectos e como eu falei antes, né, literatura infantil são livros, né, com poucas páginas, muita ilustração, né, mas o conteúdo que tem aqui dentro é preciosíssimo, né? É tudo muito bem pensado, exatamente por isso. Veja, nós temos autores, eu cito aqui Leonice Mardi, ela é professora em Jaraguá do Sul, ela tem baixa visão e tem uma filha deficiente auditiva. Então, com base na sua vivência de sala, na sua vivência de vida e familiar, ela escreveu com propriedade e sensibilidade. Professor Silvio Celeste, professor, foi até inclusive secretário de Educação de Jaraguá do Sul. Ele é músico, ele e seu famoso violão, ele trabalhou musicalização, ele ensinou crianças surdas através como é que eu posso dizer, da vibração sonora. Então, todos eles com essa sensibilidade, nós temos a Valcíria, citei, nós temos inclusive professores que hoje fazem a diferença na vida de milhares de crianças que são verdadeiros heróis que não são conhecidos. Quando nós fazemos um tamanho, quando nós pensamos o tamanho de um livro, nós pensamos no tempo de uma aula, no tempo de uma leitura em família, no tempo de uma conversa com uma criança. É importante lembrar que nós precisamos de tempo de qualidade. Não adianta você fazer um livro tão volumoso, bonito para ir para a prateleira. É importante que você faça um livro assim, hoje vamos ler uma historinha antes de dormir. Aquele momento é uma memória feliz de leitura, no qual você está colocando um valor com afeição para aquela criança, aquele tempo de qualidade com imaginação para aquela criança, e quando ela dormir, aquele conhecimento será internalizado. Então, por isso, nós respeitamos esse tempo. Ele é muito bem calculado para que se dá o efeito. É a mesma coisa, você come o primeiro prato e você saboreia. O segundo, você só está realmente não repetindo mais o mesmo sabor, porque você já conhece o sabor. Não é o mesmo prazer. Às vezes você fez por costume, por obrigação, por educação, por vontade, mas o primeiro prato te deu sabor. É o primeiro tempo da leitura. E principalmente, se esse livro ele alcançou aquele tempo de leitura de qualidade em casa, com o papai e a mamãe, se ele alcançou o tempo de transmissão de conhecimento, de valor através da literatura, a gente trabalha muito com metáfora, que é poderosa, um imagético, que é poderoso, porque guarda na imagem da criança, e ela às vezes lê de cor, só pela imagem, e o conhecimento, de uma forma que ela vai introduzir de forma prazerosa, nós chegamos ao tempo ideal de literatura. Então me dói quando a pessoa diz mas isso é só um livrinho. Não é um livrinho. Na verdade, se você pegar os perfumes mais caros, você usa o vidro todo, você usa uma gota. Né? Uma gota é o suficiente, porque aquela essência que fica. Às vezes, aquele timing é o suficiente porque é a essência que fica. Tanto que na literatura infantil nós temos o prazer da leitura, tem um valor associado, um conhecimento em seguida, e tem a tecnologia. Vamos falar que a gente faz uso da tecnologia também. Principalmente até o final desse mês, nós vamos já ter o Thanos numa realidade aumentada.
para a criança poder apontar o celular e ele se ergue todo poderoso para ela conhecer. E uma interação com o amigo do Dino, que é o paleontólogo que descobriu Thanos. Que legal. Vivenciar o conhecimento de uma forma poderosa transmite uma experiência que fica. Tu falaste, né? É só um livrinho, né? Eu lembro de feiras que a gente participou, né? Quando meu filho era pequeno, né? Para comprar livros e tal. Às vezes aquilo catava assim, logo já uns 5, 6, assim, né? Ou mais, né? Enfim, tô dando um número aqui, né? Sim. E aí passava pela cabeça assim, né? Puxa, mas quanto tempo ele precisa para ler isso, né? E às vezes não sabia, não era nem alfabetizado ainda. Mas a leitura pelas imagens, pelas gravuras. Exatamente. Despertar a imaginação. Então, aí sim entrava o papel do pai e da mãe de ler, né? E às vezes tinha contestação. Não, mas não é isso que está aqui na figura, né? Está acontecendo isso na figura, né? Isso. Então, assim, essa interação. Isso. Essa leitura, né? Por isso que eu disse, é rica, né? É rica. Mas principalmente, né, a questão de você dedicar um tempo para fazer isso. Né, o tempo de qualidade. O tempo de qualidade. Né? E isso são valores que vão ficar para sempre. Perfeito. Né? Memórias felizes. Vai ficar. O que a criança aprende com os pais vai ser, com certeza, será a última coisa que ela vai esquecer. Porque vai marcar a sua vida. A criança, ela absorve valores igual uma esponja. De 0 a 7 anos, se você pegar uma esponja, tiver uma mancha de óleo, uma de água, ela vai absorver sem critério. Nós temos que dar esse critério, né? E o nosso critério é exatamente nesses momentos. O que o papai vai ler ou a mamãe vai ler para mim vai ficar na minha memória como aquele momento tão gostoso de leitura, e o que ela leu vai ficar na memória como uma forma de você resgatar aquele conhecimento. Então, sem dúvida alguma, criando tempo de qualidade com uma leitura cuidadosamente elaborada para ensinar para a criança através da imagem, através do texto e através da contação de histórias, sabe? A gente não come para se empanturrar, a gente come para se alimentar. Eu queria fazer um paralelo. E o livro alimenta a alma. Eu queria fazer um paralelo aqui agora com um episódio recente que a gente fez aqui com a Cláudia Boaventura, Filhos na Era Digital. Volte umas 3 semanas aí, você vai ver o nosso episódio com ela. 3 não, um pouco mais, gente, um mês e pouco, tá? Onde o grande desafio é trocar a tela do celular, do tablet, né? Porque a gente, os pais hoje, é mais fácil, né? Entregar um celular, entregar a tela e deixar o filho, que já é meio digital, né? Então os dedinhos já funcionam e já sabem manusear, mas os perigos que tem por trás. Então, assim, para você, pai, mãe que nos ouvem agora, né? Troque a tela pelo livro. Né? E eu até faça essa substituição. Ela é extremamente importante. Eu coloco 3 motivos importantes. A tela, ela não é sensorial. A criança precisa do toque do livro, ela precisa do folhear o livro, ela precisa desse toque, algo que ela pega em suas mãos e que ela vai comandar as páginas. Esse sensorial não é sensorial. Não é sensorial. Segundo, ela precisa da afeição. O momento de leitura é um momento de interação, é um momento de proximidade humana. Nós somos seres sociais. De abraço, de aconchego, de trocar ideias, do sorriso, da curiosidade satisfeita, da pergunta feita e da resposta dada. Essa interação faz com que a criança tenha um sentimento de pertencimento a uma família. O que acontece é que a tecnologia, ela superficializa as relações, ela despersonaliza a convivência. Hoje as pessoas coabitam, mas não convivem, né? Ela atrapalha o verdadeiro sentimento sinestésico do carinho. Ela atrapalha o verdadeiro trocar entre gerações ideias e leituras.
e ela isola o ser humano, que é um ser social e merece viver em família, na escola, em sociedade, e isso vai refletir lá na frente em problemas psíquicos, problemas emocionais e problemas sociais. Porque se a criança... Eu vejo o desafio pós-pandemia. Pense um ano de confinamento, um ano de crianças que estariam correndo e brincando, interagindo, se relacionando, disputando, aprendendo, presas em casa com 2 adultos que subiam pelas paredes diante dos seus próprios problemas. E essa criança volta para a escola, ou vai para a escola pela primeira vez e tem problemas de relacionamento. Ela não sabe interagir, ela tem medo, ela tem desconfiança. Então, por quê? Porque perdeu esse tempo. Como se recupera esse tempo? Readquirindo a vontade de se relacionar. E se você se isola diante de um aparelho, você perde essa capacidade de se relacionar. Se você tem 1 milhão de amigos na tela, você não tem amigos com o qual você possa chorar no ombro. Aquele que você de verdade possa contar. Por que eu posso contar para você realmente o que está acontecendo comigo? Será que você vai me entender? Então, nós temos que lembrar que essa leitura é um importante momento, não apenas de transmissão de conhecimento, mas de interação humana. Com certeza. A gente viu vários... Eu estava vendo aqui, em cada ano, os diversos momentos, né? Nesse relatório que o Instituto Evoluir disponibilizou, tem as fotos das entregas. Tem. Né? Essas interações com os alunos, né? E em alguns momentos, então, você traz também aqui os escritores, né? Sempre. As escritoras e os escritores, né? Isso. Que é muito legalzinho, né? E tem um que é que é o Cristiano e a Raquel. Ai, eles maravilhoso. Que fazem o trabalho com Libras. E eles são de Blumenau. O Cristiano Cives, a Raquel Cives, é maravilhoso, ela é intérprete. E esse casal é um casal realmente muito talentoso, muito sensível. Eles são pais, óbvio, com certeza isso também dá muita experiência. Nós criamos uma metodologia inclusiva de Libras, chamada Os Macamigos. O que são os Macamigos? São 2 miquinhos brasileiros. Um é ouvinte, o outro não. Mas o Lico e o Kiko são muito amigos. E para eles não existe diferença, eles se compreendem. Por quê? Porque através de gestos, né? Vamos dizer assim, oi, amigo, estamos juntos. Então, os miquinhos, eles se comunicavam e através dos pequenos gestos, eles faziam com que o diálogo acontecesse. E aí, com essas histórias dos Macamigos, o Cris e a Raquel iam para as escolas, ele contava a história e ela fazia narração em Libras, e as crianças iam aprendendo os gestos. Não era para se trabalhar com a criança surda, é para se trabalhar com todas as crianças. Para ser uma linguagem inclusiva, é importante que todos saibam. A mesma coisa, muito antes das escolas públicas criarem as escolas bilíngues, nós já fazíamos literatura bilíngue, porque não adianta colocar uma disciplina de inglês se essa criança não tiver a literatura infantil para aprender a ler, não tiver um autor com quem conversar em inglês, a pensar em... Então, nós precisamos conviver. E o Macamigos, né, fez isso. Ele em Libras, em Libras. Mas todos os demais, né, as demais literaturas, todas elas... são bilíngues. Né? Tem o português e tem o inglês. Nós temos que preparar nossas crianças para serem cidadãos do mundo. Tá? Primeiro, conhecer e amar a sua cultura e criar uma ponte para que você possa levar sua cultura para o mundo e trazer o conhecimento do mundo para você. Então, nada mais justo do que nós pensarmos essas crianças com essa capacidade de pensar o mundo, entender o mundo e trabalhar. Hoje, por exemplo, meu filho trabalha para o exterior através de forma remota. Hoje a tecnologia faz isso. Nós temos que preparar nossas crianças para pensar essa tecnologia. Não é apenas para cumprir quadro, né? Horário. É para compreender o mundo, pensar o mundo, falar com o mundo.
Por isso, nossa literatura sempre possibilita isso. Nossa cultura, com os nossos autores, com temas sob demanda, o que a gente cria, você não vai encontrar para vender nas livrarias. Porque nós criamos literatura que forma uma identidade cultural, que atende demandas de problemas que as crianças estão enfrentando e precisam ser respeitadas, o seu universo infantil, entrar nesse mundo para lidar com esses problemas e, principalmente, transformar essa infância num momento precioso, seguro e feliz de aprendizado, porém de conhecimento, de entretenimento e de formação de uma geração leitora que pensa, que sabe refletir e tem inspiração para fazer. Legal. Tem muita coisa para... É o nosso desafio. Enquanto houver crianças, haverá esperança de uma nova geração leitora que precisa pensar por si mesma, com respeito à sua infância. Outra coisa é que a tecnologia, esse levantar o dedinho para cima e para baixo, impede que a criança tenha desenvolvimento da sua coordenação motora fina. Veja as letras, como as crianças escrevem hoje. Elas têm a dificuldade, porque os nós dos dedos hoje não se exercitam tanto na escrita. Veja como uma criança calcula hoje. Uma criança não calcula. Nós tínhamos que saber a tabuada de cor, lembra? As crianças não calculam. Então, isso faz com que o nosso cérebro, isso é prejudicial. O cérebro encolhe por falta de atividade cerebral. Eu tô dando uma olhada em uma das coleções aqui, né? Sim. Onde tem aqui Caça ao Tesouro. O Theo e o Tatu, Theo e a Caça ao Tesouro. Nós temos escritores que trabalham para as meninas. Esses são os livros do Neno Silva. Esses são os livros que foram Guaramirim, Corupá e Massaranduba. Isso. Que foram... Daí tem o das cachoeiras, né? Isso. Cachoeiras. Nós temos os Macamigos, nós temos um que, se eu contar, ninguém acredita, que é a festa de aniversário do Bicho-Pau. E ali nós trazemos várias criaturas da floresta que a criançada não conhece, sabe? Locais, é óbvio. E o nosso pessoal tem que aprender a amar as suas florestas, né? A sua fauna, a sua flora. Eu vou lhe dar um exemplo lindo. No Jardim do Dílio, de Corupá. Não sei se você sabe, nós tivemos um autor, Giulio Giacomozzi, famoso escritor de língua portuguesa. Ele tinha dicionários, gramáticas e todos os recursos, seus direitos autorais. Ele criou o primeiro e grande jardim de palmeiras particulares do Brasil. Inclusive, ele criou uma estufa em Corupá para ter uma Vitória Régia. E ninguém conhecia. Então, eu chamei a filha dele, a Simone Giacomozzi, para nós criarmos a história dele. Ele era tão apaixonado por jardins, ele era um menino que queria plantar jardins pelo mundo, tanto que a esposa dele se chama Margarida. Olha que coisa linda. Até a esposa tem nome de flor. E ele plantava uma palmeira para cada filho que nascia, plantava uma palmeira para cada um que deixava, né, que morria. Resultado, nós criamos a história no Jardim do Dílio e fizemos, inclusive, o primeiro vídeo do Livro Livre é o seu Dílio, aquela cabecinha branca com as crianças no jardim dele, sentadas à sombra das palmeiras, e a Simone lendo o livro em homenagem ao pai. Nós lançamos o Jardim do Dílio num ano, no outro ano ele faleceu. Mas nós fizemos homenagem em vida. Então são histórias que o Brasil precisa conhecer, a sua própria cidade tem que conhecer, Santa Catarina precisa conhecer, tem histórias lindas em Santa Catarina que vão ecoar por muitos anos, né? Nós lançamos um contador de histórias para recordar, seu Daniel. Ele fez da casa dele um museu em Guaramirim. Ele tem dentro de uma folha de livro uma pena de um guará mirim. Ele tem a cadeira que o primeiro prefeito se sentou, ele guardou. E ele trabalhava com patola. É patola, né? Patoleiro. Patola, aqueles que faziam as demarcações. Sim. Ele era patoleiro. Então ele fazia as demarcações e ele foi o primeiro a fazer e conhecer de cor as demarcações dos municípios de Araguá, Guaramirim, Corupá e outras cidades. E a casa dele, série de registros. Um museu feito por um senhor que era o guardião da história. Ele tinha, inclusive, a bicicleta que um dos nossos governadores passeava pela cidade. Isso é nosso, todo nosso, que ninguém tem. E virou uma literatura infantil.
como eu disse, nós pegamos alguém que de oralidade transformamos num livro para que todo o seu conhecimento não se perca. São algumas histórias. Nós temos uma autora que ela criou um livro chamado O Primeiro Voo, Kátia Twardowski. É um livro essencial atemporal universal, porque toda vez que ela vai contar para a criança a história do primeiro voo da águia filhote com a águia mamãe, as pessoas fazem várias interpretações do seu primeiro voo. Então, é literatura infantil que forma, transforma, informa, não apenas informa, transforma. Sob esse aspecto, né, de tantas histórias, né, que estão escondidas, vamos dizer assim, nos municípios, né? Vai ter assim bastante matéria-prima para muita literatura para frente, né? E é necessário que se faça para que as crianças não passem por esse período sem conhecer. Nós temos uma riqueza cultural pujante, maravilhosa, e que é preciso que a criança conheça, aprenda a amar e aprenda a preservar. Senão a nossa cultura vai desaparecer e o que nós estamos consumindo não é verdadeiramente uma cultura que transforma. Eu tenho acompanhado muitas pessoas aí que fazem hoje registros em vídeo, né, de história de pessoas que ainda estão vivas, mas que na sua época fizeram a diferença, né? A exemplo do Jardim de Palmeiras, né? E é muito legal porque isso fica agora um registro digital dessas histórias, mas que até vão facilitar. Já estou assim. E o jardim está lá. Pensando aqui coisas, né? Sim. Sim, o jardim está lá. O Vale das Cachoeiras também, são 14 cachoeiras em Corupá. E quantas dessas histórias, né, que hoje são registradas por N canais aqui, inclusive da nossa região, né? Que daqui a pouco podem ser aproveitadas e transformadas em literatura também. Porque o registro está lá, né? Eu lembro, por exemplo, né, um episódio que o André, do Blumencast, fez com o seu Schmidt, da sorveteria, que hoje é falecido. Mas está lá, é um registro que ficou durante 1h e pouco lá, que foi o bate-papo deles, onde ele conta toda a história da sorveteria, né? Da sorveteria mais famosa de Blumenau, para quem, né, não conhece, então dá uma pesquisada aí, né, sobre a sorveteria do seu Schmidt, né, perto do Hospital Santa Isabel. Tá lá, é história já, é história, né? Mas o que eu me refiro, assim, muita coisa do que hoje a gente consegue produzir no digital, né, vai facilitar a transformação para a literatura também, porque muito se aproveita disso, né? O que nós precisamos hoje, essa interação, o que nós precisamos assim, em primeiro lugar, as pessoas respeitarem a sua cultura, valorizarem a sua cultura e desejarem transmitir essa cultura. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão perder a sua identidade cultural. Eu vejo, assim, um exemplo bem claro. Nós lançamos uma coleção no ano de 2002, eu e o professor Emílio Paiva, chamada Cidadania. E nessa época, os canarinhos de Petrópolis, que eram as crianças do Bom Jesus, elas se apresentavam no programa do Faustão. Eu vou falar uma coisa, um fato. E elas cantavam os hinos pátrios. E nós falávamos o que é democracia, essa tal democracia, ser ou não ser cidadão, eis a questão, sabe? Para dar uma visão do que é uma identidade do ser social enquanto cidadania, sua identidade, e o seu amor às coisas que lhe pertencem. Isso desapareceu. Nós criamos a primeira coleção no Reino da Frutolândia, eu escrevi no ano de 2000, onde nós trabalhávamos pela primeira vez, nessa época, 2001, o Guga foi a capa da Veja, o tenista número 1 do mundo. E todo mundo lembrava que o Guga, entre uma partida e outra, ele parava, sentava e comia uma banana.
E as nossas crianças não gostavam de frutas, até que a Nana Banana foi contar para ele que ela foi contar para todas as crianças que ela ajudava o Guga. Porque quando ele comia a banana, ele não tinha cãibra. E se você quisesse ter, sabe? Porque o Guga era o nosso herói da época. E as crianças começaram a gostar de frutas. E aí foi a Bia Melancia, Bubu Jabuticaba, sabe? Quando nós usamos da imaginação como caminho colorido, fabuloso, inestimavelmente incrível para transmitir para as crianças o porquê das coisas, elas se encantam e caminham, aprendem e praticam. E cobram depois em casa. Com certeza! E é maravilhoso. Nós fomos os primeiros a fazer esses livrinhos, onde nós colocávamos uma tabela nutricional e uma receita que o papai, a mamãe e a criança podiam fazer juntos. Uma aventura culinária em família. Então, se uma literatura puder criar momentos incríveis de leitura, momentos incríveis para se transmitir conhecimento de uma forma a fazer, a provar, a conhecer e a divulgar, a literatura para ser uma leitura viva. Então, mais do que preencher uma folha de papel com letrinhas, né? A letra mata, mas o espírito vivifica, é transformar essa letra viva, essa literatura em algo que possa encantar, acatar, acolher, ensinar, transmitir e mandar fazer para a vida. Então, a nossa literatura infantil, ela traz tudo isso. Um conhecimento, outra coisa, inovação. Tudo se fala de inovação. A literatura pode ser grandemente inovadora, porque quando você trabalha com a imaginação da criança, você nem sabe, elas estão com sinapses em alta velocidade se formando. E elas podem ser mais criativas do que até o adulto. Nós já tivemos provas disso. Uma criança de 9 anos encantou seu pai, criando uma solução interativa para resolver um problema. O pai dela era prefeito. Para resolver um problema da cidade de uma forma tão simples que ela disse: agora eu também sou inovador, eu também sou empreendedor. Só não posso contar aqui porque quem quiser conhecer vai ter que ser a nossa coleção Futuro Empreendedor para saber. Legal. É muito legal. Que joia. Cristina, agora vamos falar um pouco dessa nova coleção, Mundo Dino, que está aí nos seus bonecos, né? Isso, nós estamos em fase de captação para concluir. Esse é o projeto atualmente mais ambicioso que o Instituto Evoluir já ousou pensar em fazer, porque ele envolve todos os parques e museus e paleontólogos do país que estão em parceria conosco. É importante lembrar que nós precisamos conhecer a nossa pré-história. Focar nos livros. É fundamental conhecer a nossa pré-história. Nós temos dinossauros. E, aliás, são todos eles brasileiros. Né? É importante isso. Olha só, o Oxalaia, ele está, inclusive, o seu esqueleto está uma parte em São Paulo. É um dinossauro que, como todo mundo brasileiro, gosta de pescar. O Thanos, ele tem nome de vilão da Marvel. E ele é uma história fantástica de inclusão. Porque a característica dele tem pernas fortes e uma mordedura poderosa, só que não tem braços. Então nós criamos uma história muito interessante, porque os outros dinossauros começaram a rir dele, porque ele era um grandão sem braço. Como é que ele podia, né, ser tão forte, ser tão... E quando na verdade, e ele era um filhote ali. Quando na verdade os outros filhotes estavam rindo dele e apareceu um predador. Enquanto que os outros tinham se paralisado pelo medo, porque não sabia como correr, ele avançou com as pernas fortes, dando um grande pulo e uma grande mordedura que assustou o predador e estimulando os outros a também a se defenderem e colocar o predador para correr. Então, não existe ninguém que possa ser desprezado por ser diferente, mas que possa ser reverenciado por suas possibilidades. Ele mostrou que com as suas pernas velozes e que sua mordedura poderosa e a sua coragem inerente a ele fez com que desse o melhor exemplo. Então, cada história, nós trabalhamos as características do espécime, o respeito dessas características, porém valores que, por conta dessas características, podem ser ensinados às crianças. É uma forma de, primeiro, aproveitar e expandir a paixão que as crianças têm pelos dinossauros e introduzir valores e as características e por que linkar com paleontólogos e os museus. Porque hoje nós temos um grande vazio nos museus e nos parques.
que é exatamente o despertar e o interesse dessas crianças para buscar interagir com essas espécies, buscar conhecê-las, sabe? Tanto que nós criamos os amigos do Dino, que são os paleontólogos, um avatar para cada um deles, onde eles contam essas características, e tem uma paleoarte, diferente dos nossos livros infantis que só tem ilustração. Existe uma paleoarte, que é uma ilustração científica, que é feita por um nosso ilustrador que reside aqui em Blumenau, o Leverson Pepe, que ele é um paleoartista respeitadíssimo nas revistas científicas do exterior. Então o nosso Brasil precisa se conhecer. E estamos desafiando. Se nós conseguirmos 100% da captação, aí vem a tecnologia. Nós vamos ter nossos espécimes em realidade aumentada. E tem um que é blumenauense. Sim, nós temos o nosso vovô contente, o nosso velhinho contente. Gente, eu vou apresentar em primeira mão para vocês vão adorar. Edon Teodon. E o nosso professor Juarez da FURB é responsável por sua descoberta. Ele é uma criatura que veio antes dos dinossauros, é da época da Pangeia, onde realmente a África e Brasil estavam unidos, né? Antes da separação dos continentes. E ele anda de uma forma bem curiosa. Eu não vou contar, o pessoal tem que ler. Vai ter que ler. Vai ter que ler. Eu olhei para ele e pensei assim, deve ser um ancestral da nossa querida capivara, né? Símbolo aí da nossa cidade. Né? Ele é tão antigo, que é interessante ver que não havia nem predadores na época dele. Então a vida dele era bem mansa. Porque como ele andava bem devagarinho, né? Ele era bem tranquilão, ele era bem assim. Eu não posso contar a história, senão vai estragar, mas é bem bacana, é bem legal a história. Então nós estamos em busca de mostrar para as nossas crianças que foram apaixonadas desde sempre pelo Jurassic Park, que existem parques, por isso nós queremos linkar os parques de dinossauros no nosso país, os museus a céu aberto e também dentro de espaços com os seus espécimes, e conhecer, mais uma vez, a riqueza da nossa história. A nossa pré-história é muito rica. Eu estive em Mafra, por incrível que pareça, visitando o Sempalho, né, que faz parte também, e nós temos uma dinossaura, Berta Saura Leopoldinae, né? 2 mulheres que foram homenageadas, que também estará na coleção. Nós temos, e nós verificamos com certa doce dor que nossos dinossauros hoje são bonequinhos que existem e são comercializados pela China. E as nossas crianças nem conhecem suas histórias. Então está na hora de mostrar a nossa riqueza histórica. Que legal. Bom, aproveitando, né, que isso aqui está em captação, né, eu vou te perguntar, Cristina, como é que as pessoas podem ajudar o Instituto Evoluir? Olha, elas podem ajudar renunciando seus impostos para o projeto Mundo Dino, Pronac 204716. 4% das empresas, 4% dos impostos das empresas de lucro real, mas também as pessoas que fazem o seu imposto de renda podem renunciar para a cultura, pela lei de incentivo à cultura. Porque pense num benefício que nós vamos criar, essa campanha nós vamos distribuir, se nós alcançarmos, se não, eu creio, ao alcançarmos os 100% da captação, nós vamos distribuir gratuitamente 45 mil exemplares. 3 mil exemplares de cada um dos 15 dinossauros. Nós vamos colocar um encarte com uma paleoarte que quando a criançada apontar, a criatura vai criar vida em realidade aumentada. Essa paleoarte, nós vamos ter o contato com aquele paleontólogo através de um QR Code. Ela vai encontrar todo o universo daquele dinossauro. E essa paleoarte, nessa dinocard, vai ser um jogo de cartas que a criançada vai poder jogar e se divertir. Então nós vamos ter literatura infantil, conhecimento, diversão, tecnologia, mas com total democratização de acesso. Por quê? Porque também estamos fazendo as edições digitais.
Essas obras estarão em e-books distribuídos gratuitamente, com acesso irrestrito durante todo o ano da campanha. O que a gente quer é que o mundo conheça a nossa história, a nossa pré-história riquíssima, maravilhosa e divertida. E que as crianças tenham acesso e possam interagir com isso. E aí sim, nós vamos formar realmente uma nova geração leitora que vai ganhar tempo em vez de perder tempo. Ela vai ganhar tempo, conhecimento, diversão, diante de algo tão fabuloso e inédito que é dela, que não é de mais ninguém. Eu te garanto que seja um grande passo, porque essa integração com museus, parques, escola e os lares, e até, de repente, futuras crianças que vão despertar os seus, vamos dizer assim, a sua paixão pela paleontologia, pela arqueologia, pela biologia, por escavação, por criar, sabe, um mundo inteiro ao seu redor, onde os nossos dinossauros estão ali disponíveis. Ela possa ir para um parque em Balneário Camboriú, um museu em Mafra, museu em nós temos contato com Santa Maria, no sertão do Cariri, Rio Grande do Norte, Monte Alto, no interior de São Paulo, que tem um museu a céu aberto. Então, há riqueza nesse país que precisa ser conhecida, explorada de forma consciente e preservada de forma consistente. E o Mundo Dino é para isso. E aí, assim, só, entre aspas, um livrinho vai proporcionar tudo isso, né? Justamente. Agora pense o sol tinha se ironia, cada pai tá? Eu vejo bem, assim, se você, eu gosto quando as pessoas falam um livrinho e eu faço o convite: abra o livrinho, leia o livrinho, interaja com a criança, e nós vamos pensar que naqueles minutinhos você viajou no tempo, conheceu o mundo, interagiu com seu filho e transmitiu com imaginação um conhecimento inestimável. Então, é aquela gota preciosa daquele perfume caro que vai cheirar assim, sabe? Vai transmitir o perfume por todo o tempo. E eu creio que fazer o Mundo Dino vai colocar, são vários paleontólogos que se uniram para recomendar esse projeto. São várias instituições, são várias universidades, mas uma Blumenau será pioneira. Ela está pensando a história, ela está unindo a memória e ela está transmitindo através da tecnologia e da história com livros infantis, com inovação, com conhecimento, com beleza, com belas ilustrações e com os nossos grandes cientistas, escritores, ilustradores, sabe? É muita riqueza. Eu acho que se o pai e a mãe, aquele que gosta de levar o filho para assistir no Parque dos Dinossauros, ou que assistiu em casa, ou que compra um dinossauro para criança, assim, poxa, eu quero contribuir, ele vai fazer a história junto com a gente. E é o que a gente convida. Nós convidamos as empresas que ainda têm renúncia fiscal, que façam história com a gente, que coloquem Blumenau no centro das atenções, do ponto de vista da defesa da boa escola, com a boa cultura, com um excelente conhecimento que vai ecoar mundo afora. Nós vamos dar um bom exemplo. Redes sociais para entrar em contato com o Instituto Evoluir? Instituto Evoluir, nós temos, nós precisamos, nós temos Instagram, Instituto Evoluir no Instagram, Instituto Evoluir de Blumenau, porque existe o Instituto Evoluir em São Paulo, que o pessoal confunde, né, que de terapias alternativas, não, mas o nosso é só entrar no Instagram e olhar essa logo. Isso. Vai estar na capinha depois do nosso episódio. Né? Maravilha. É só procurar por essa logo que vai encontrar, inclusive, fotos e vídeos dos nossos projetos e conhecer os nossos autores e os números que nós já chegamos até aqui, sabe? E eu tenho certeza, nós estamos completando 18 anos de atividade. E sem divulgação, mas com muito suor e lágrimas. Nós cremos que quando a população conhecer e se engajar, essa iniciativa do Mundo Dino vai ser histórica, pré-histórica e histórica para todos nós. Que show. A gente está indo para o final, né? Já estamos aí, o Taylor está fazendo aí o monitoramento, né? Mas já estamos a 1h10, 1h15 praticamente.
Mulheres falam né? demais, né? É que nós nos entusiasmamos muito. Não, mas é assim, quando se fala do que se gosta, é apaixonante. O tempo voa. Né? Eu fico sempre de olho, claro, no tempo, porque a gente tem temos um horário para respeitar aqui também. Sim. Né? Mas é muito legal quando o convidado traz aquilo que gosta e fala do que gosta. E o tempo, ele vai. Ele simplesmente, quando a gente vê, já... Ops, está na hora de fazer os encaminhamentos, né? E aí, diante disso, Cristina, eu queria, assim, te agradecer demais, tá? Por trazer todo esse teu conhecimento, tudo que o Instituto tem feito ao longo desses 18 anos, né? Dando sinais aqui do que virá pela frente, né? Essa coleção aqui que eu já gostei demais dela. Obrigada. Foi feita com tanto carinho, percebeu a qualidade, puxa, né? Vida, é assim, maravilhoso, tá? Pense essa Paleo-Arte criando vida, que fabuloso que será. E eu queria te convidar, assim, para deixar uma última mensagem para quem nos acompanhou até aqui. Amar o que faz, fazer com amor, ser resiliente, perseverar, acreditar. Nós acreditamos na criança, no poder que a criança tem de superar, de criar, de transcender a dificuldade através do seu amor incondicional, mas principalmente o compromisso que nós temos em formar uma nova geração leitora, que leia, que compreenda, que reflita, que aprenda, que crie e que possa conservar seus valores, a sua identidade e que se transforme num adolescente engajado, consciente, que aprenda a compartilhar, que aprenda a conviver, que aprenda a liderar, que aprenda a ser liderado, que obedeça às regras, que imponha a sua verdadeira identidade sobre a sua palavra, sobre o seu pensamento e a sua forma de agir. Nós precisamos de uma sociedade justa, competente, capacitada, compassiva, mas acima de tudo autêntica. O nosso povo brasileiro é rico na sua cultura e precisa aprender a valorizar a sua cultura. E acreditem que existem instituições sem fins lucrativos, organizações sociais que são comprometidas com isso. Então que o povo se una a essas instituições que são apartidárias. Elas estão pela sociedade, para a sociedade, para fazer acontecer. Nós unimos o que temos de melhor, a nossa competência, a nossa capacidade, a nossa paixão, para dar o de melhor para as nossas crianças e adolescentes. Se o povo tiver conhecimento, estiver conosco, compartilhar é o segredo do sucesso. Legal. Uau! Eu sempre digo assim, Cristina, eu sou um privilegiado, né, por estar à frente desse projeto do podcast, porque cada episódio é um aprendizado, cada episódio agrega mais um pouquinho, né? E eu tenho o privilégio de ser o primeiro, né, a ter esse contato. Justo. E depois a gente compartilha, obviamente, com quem nos acompanha depois, né? Maravilhoso. Para mim tem sido uma experiência maravilhosa e hoje também não é diferente, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada por esse coração generoso que se abriu e nos recebeu como recebeu tantos outros. Muito obrigada. E fica uma pequena lembrancinha. Ai, que maravilha! Um mousepad com a nossa logo. Que lindo! Para lembrar desse nosso episódio também. Muito obrigada mesmo. Nós vamos usar com muito carinho, vamos ter ali em exibição, porque é uma parceria que eu acredito que estamos estabelecendo e que dará grandes frutos. Eu creio que uma vez que nos unimos, Blumenau tem esse poder de fazer tudo quando se une. Nós vamos fazer grandes coisas.
Muito obrigada. Legal. E, gente, você que nos acompanhou até aqui, quero de novo fazer o convite para você fazer sua inscrição no nosso canal, acompanhar todos os episódios, compartilhar e comente também, deixe a sua mensagem aqui para a Cristina, para o Instituto Evoluir também, e vá nos seguindo aí nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.